Então, vamos lá, dar início, né, à nossa aula inaugural sobre inteligência artificial e letramento informacional. Eu sou a professora Larissa Cavalcante, sou bibliotecária e venho estudando ao longo do tempo, na pós-graduação, essa temática de letramento informacional. Também, eu sou da segunda turma da especialização de letramento informacional e, desde então, eu e o professor Josué, né, somos da segunda turma de letramento e, desde então, a gente tem se voltado para os estudos sobre letramento, competência, comportamento informacional. E aí, hoje, nós estamos aqui trazendo uma temática bem atual e bem relevante, né, para a nossa área informacional, que é o uso da inteligência artificial junto com o letramento, né? Qual é essa interseção que a gente tem de letramento e inteligência? Então, dando início ao nosso curso de especialização, que é um campo que vem cada vez mais sendo estratégico, né, para esses desafios contemporâneos que a gente tem dessa produção, circulação e avaliação, né, da informação, do seu uso também, para que a gente saiba lidar de forma efetiva, né, com a informação produzida, que agora não só por nós, seres humanos, mas também com as máquinas. E a gente não tem como a gente negar que a gente vive cercado, né, pela tecnologia, é o que a gente chama hoje de sociedade da informação e do conhecimento, porque a gente está envolvido por um fluxo informacional muito grande, aliado às tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente precisa saber lidar, né, de fato, com o que tem sido produzido, e não utilizar no sentido copia e cola, ou no sentido ali raso, né, da informação, mas de forma crítica, que a gente consiga trazer essa informação para que ela gere conhecimento para a gente. Então, dessas inovações tecnológicas que a gente tem hoje, a gente precisa não só utilizar, mas interpretar ainda mais essa informação. Visto que a gente tem inúmeros discursos hoje sobre fake news, sobre desinformação, aí que a gente reforça mais a necessidade de sermos competentes, sermos letrados em informação. Então, a inteligência artificial, ela em especial, ela tem impactado, né? Não tem como a gente negar, que o nosso cotidiano ele tem sido manuseado também, né? Por essas máquinas, por essa inteligência. Mas aí que está a grande questão. Como cidadão ou como profissional da informação, será que a gente está sabendo lidar com essa informação produzida? Quais são as competências que a gente precisa realmente desenvolver para saber lidar, né, com essa inteligência, com essa informação? Mas como que a gente pode desenvolver competências aliadas ao letramento para que a gente consiga realmente lidar com os algoritmos, com as ferramentas da IA generativa, porque a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente logo pensa só na questão do ChatGPT, Gemini, essas plataformas de que a gente dá o comando e ela entrega informação, mas a IA, ela hoje está aplicada no sentido geral. A gente tem não só os aplicativos, mas o que a gente tem de produção hoje de informação, muitas vezes trazido por alguma coisa que a IA forneceu. Eu digo, por exemplo, assim, que eu, estudando para concurso, por exemplo, saindo só do campo educacional no sentido universidade, eu tenho um aplicativo de questões de concurso, e aí lá agora não tem mais a função dos comentários do professor. Tem a IA, pergunte à IA qual é a sua dúvida sobre a questão. Então, a gente está o tempo todinho rodeado de ferramentas de IA. Eu tenho uma consulta médica, se for uma consulta online, eu tenho, às vezes, uma IA me auxiliando também como interagir nessa consulta. Então, ela está ligada hoje, não só a parte da educação, que é muito comentada, mas se você colocar na saúde, nas pesquisas acadêmicas, nas redes sociais, tudo, a gente está envolvido, em várias partes a gente está envolvido com essa inteligência. E aí a gente tem que, de novo, se perguntar, será que estamos preparados? Será que a gente tem, né, essa formação competente para lidar com essa informação que é produzida? Então, isso não diz respeito apenas a encontrar, né, a informação. Não é só eu gerar uma pergunta, por exemplo, no ChatGPT, e pegar aquela resposta ali e usar ela como
verdadeira. Eu tenho que saber o que é aquela resposta, que eu tenho que interpretar ela, saber se realmente ela é verídica, saber se realmente ela vai ser aplicada ao que eu estou precisando. E aí entram as funcionalidades do letramento. Porque, como eu falei para vocês, a gente está lidando com máquina, né? Então, a gente tem que entender que a máquina nem sempre está ali realmente trazendo as informações que deveriam ser feitas. Tanto que a gente tem essa questão das fake news, né? Da desinformação da IA. Então, eu convido vocês hoje a pensarem, né, que tipo de competência é necessária para viver nesse mundo em que as máquinas estão produzindo, pensar, né, o nosso papel com essa especialização, o que a gente pode gerar como cidadão, como estudante e profissionalmente. Acredito que muitas pessoas aqui estão buscando um estudo que realmente integre a sua área profissional, e eu percebi que a gente não tem só bibliotecários aqui, nós temos professores, temos profissionais de outras áreas, para que a gente realmente saiba lidar, né, com essa informação. Então, por isso, a gente traz hoje o professor Josué Santos para acrescentar nesse nosso diálogo sobre IA e letramento. Ele que é graduado em Biblioteconomia pela UFG e também licenciado em Pedagogia pelo Centro Universitário Cidade Verde. Ele é mestre e doutorando no programa de pós-graduação em comunicação aqui da UFG, o PPG-Com, com pesquisas relacionadas a comportamento informacional, desinformação e fake news, também especialista em letramento informacional, atualmente como bibliotecário do Externato São José e também como tutor no curso de Biblioteconomia, EAD, aqui da UFG, e professor do curso de especialização em letramento informacional. Então, eu passo a palavra para o professor, para que ele dê continuidade à nossa discussão. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, Larissa, depois dessa bela introdução, né? Larissa, que é uma grande amiga aí do curso, professora Andréia também, bom dia pessoal da turma, que conhecendo hoje, né? E que nós vamos ter outros momentos, também outras oportunidades de nos encontrarmos, que seja remotamente, mas na disciplina de IA, por exemplo, que eu vou estar ministrando com vocês. E aí, a Larissa traz uma introdução bem interessante, né? Essa discussão é bem válida e atual, né? Para o nosso campo, para as nossas reflexões. E aí nós vamos conduzindo aí esse momento com vocês e vamos ficar bem livres para a gente perguntar, questionar, falar, tá? Não vai ser só uma fala minha, mas vai ter esses momentos também para a gente dialogar um pouquinho. Tá bom, pessoal? E obrigado aí pela acolhida. Então, vamos lá. Vou abrir aqui um slide para a gente iniciar a nossa discussão. Estão conseguindo visualizar meu slide? Sim, mas ele está na forma... acho que agora foi. Certinho. Agora foi? Aham. Ok. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial e letramento informacional na perspectivas, né, para a educação, os desafios para a educação, sobretudo no campo da informação, tá? E aí, eu começo perguntando para vocês, né, o que é inteligência artificial? O que vocês entendem por inteligência artificial? Vamos lá. Quando fala isso para vocês, o que vocês entendem? Pode falar aí, eu não estou vendo o bate-papo, tá? Mas, se quiserem abrir o microfone, falar, a gente vai dialogando um pouquinho. O que vocês entendem por inteligência artificial? O que vocês já conhecem? Alguém? Algum voluntário? Agora, estão digitando aqui no chat. Vamos ver. Você está conseguindo ver ou quer que eu passe? Não, se puder falar para mim, eu estou com a tela inteira aberta. O Lucas colocou que entende ser uma ferramenta de auxílio para diversas áreas do nosso dia a dia. A Gabriela, uma ferramenta tecnológica, não é orgânico, consulta dados. A Patrícia colocou que é baseada por máquinas. A Aran, antes parecia que seria uma era de robôs. Hoje eu acho que a maioria já imagina os chats que vêm com as respostas prontas.
A Poliana, inteligência é um apoio tecnológico. Ainda tem mais pessoas digitando. É nesse caminho mesmo. Eu vou até acrescentar, como a Poliana colocou, que é um apoio tecnológico. E hoje eu ainda acrescentaria assim, que a gente, pelo menos eu não consigo mais viver sem o uso da IA. É uma ferramenta que causou muito estranhamento, né, quando a gente começou a utilizar, mas hoje, quando bem utilizada, acho que é importante a gente utilizar que quando bem utilizada, ela tem respostas positivas a nosso favor. Consegue auxiliar, né? Né? Quando o pessoal vai digitando mais coisas, vocês também já utilizaram alguma ferramenta de IA conscientemente? Porque inconscientemente nós utilizamos, tá? Em vários momentos. Mas conscientemente já utilizou alguma ferramenta de IA? Nem que seja para fazer uma trendzinha lá no TikTok, né? Ou no Instagram. Tem muitas agora. Estou colocando que sim. Uhum. E aí, por fim, essa pergunta é: a IA, ela pensa ou ela imita? Ela pensa como um ser humano ou ela imita um ser humano? É interessante a gente refletir sobre isso. A maioria está colocando imita. Imita, né? Uhum. Tá num caminho bacana. Ela é consciente ou ela é inteligente? E o que a gente pensa, né, como consciência e inteligência? Acho que são reflexões importantes para a gente entender como que funciona o mecanismo dessas ferramentas, né? Os algoritmos que elas nos trazem, né? Como que ela é estruturada, qual a arquitetura dessas ferramentas. Então, a gente pensa, vocês já colocaram aí, né, que entendem como essa tecnologia que auxilia, né, essas ferramentas tecnológicas, como inteligência artificial, já utilizaram, né, de alguma maneira, ela imita o comportamento humano e ela é consciente ou inteligente? A Renata colocou que a consciência envolve mais que dados cruzados. Pensa ela. Isso mesmo. Essa denominação de uma ferramenta inteligente, né, uma inteligência artificial, ainda não se tem, ainda se tem algumas discussões sobre o que é inteligência. Mas, basicamente, seriam esses cruzamentos de dados, essa forma de tomada de decisões, basicamente define essa lógica estrutural matemática, essa lógica estrutural de engenharia, que nós, seres humanos, temos, né, como sujeitos inteligentes. Mas a consciência nos determina que nós fazemos e entendemos por que fazemos. Tá? Então, se nós somos sujeitos conscientes daquilo que nós somos, ou daquilo que nós fazemos, por outro lado, as ferramentas elas não pensam por si só. Elas não fazem aquilo porque elas querem fazer. Ou elas fazem aquilo porque elas pensam sobre o que estão fazendo. Elas simplesmente reorganizam dados, juntam esses dados e entregam uma resposta. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar. Por isso que utiliza-se essa denominação de inteligência artificial. Eu acredito que também, inclusive quem teve a oportunidade, não sei se vocês assistem, se não assistem ou assistiram, é bom assistir. Nós tivemos um professor neurocientista, médico neurocientista, que teve no Roda Viva essa semana, né, na TV Cultura, e que falou um pouquinho sobre isso, que ele é uma pessoa bem renomada na área, e ele falava sobre esse conceito, ele defende muito essa tese de que a IA ela não é nem inteligente nem artificial, e a gente vai falar por quê. Mas esse conceito de inteligência, né, essa ideia desse nome, inteligência artificial, está muito mais ligada a uma questão de vendas, uma questão mercadológica, que propriamente o que é o conceito dessa ferramenta, né? Que a inteligência ela depende exclusivamente de um cérebro, ela depende de uma criação autônoma muitas vezes, e nem sempre é assim, tá? Então,
se nós temos um ser humano, vocês acham que, por exemplo, no ser humano nós temos o cérebro que comanda todo o nosso corpo. Se nós tiramos o cérebro do ser humano, ele não faz nada, né? Ele pode pensar, mas ele não existe. Não tem por que existir. Ele só funciona com um conjunto de elementos. Então, hoje eu estou falando com vocês porque meu cérebro está pensando sobre aquilo que eu aprendi, sobre aquilo que eu preparei, mas ao mesmo tempo a minha fala, as minhas expressões dependem, né, do meu cérebro para funcionar. Então, um conjunto de elementos que me transforma nesse sujeito inteligente, que transforma nós em sujeitos inteligentes. E aí existem alguns desafios e algumas perspectivas nesse contexto da educação. Não é negando a possibilidade ou essa nova realidade da inteligência artificial, né, como facilitadora do nosso dia a dia, né? Nós tivemos aí vários momentos na história em que novas ferramentas assustaram e falaram, vamos tomar os empregos, vão destruir a educação, vai destruir a sociedade, e impactaram, de fato, na sociedade. Mas o sujeito humano ainda é muito importante. Tá? Então, sem esse sujeito, nós não temos a necessidade dessas ferramentas. Quando a gente pensa em ferramenta, e a gente lembrar que as IAs, elas são ferramentas, tá? Ferramentas, elas servem para auxiliar. Auxiliar quem? O ser humano. Tá? Ela vai ser inútil sozinha. Ela é inútil se, né, eu tenho, por exemplo, um martelo, é uma ferramenta, né, um martelo para pregar um prego. Se eu não tenho um sujeito que faça esse serviço, ele é inútil. É uma ferramenta inútil, que não é bem utilizada ou não é utilizada. Tá? Então, ela só funciona se ela é bem utilizada, dentro do contexto do sujeito humano. Tá? E aí eu trouxe um vídeo aqui para vocês, no TikTok, inclusive, que eu achei interessante para a gente brincar um pouco. Não sei se vocês vão ouvir o vídeo, vamos ver. Você me fala se está ouvindo, tá? Nádia? Tá. Pode ir. Dá para ouvir? Peraí. Não, ainda. Cadê? Tá sem áudio. Tá sem áudio? Tá. Deixa eu tentar aqui. Mas basicamente ele vai falar. Eu vou falando com vocês, a gente vai brincando. Esse vídeo está no TikTok, tá? E aí eu queria brincar com vocês com esse vídeo. A pergunta é, qual desses troncos aqui... Vocês estão visualizando a imagem, né? Sim, a imagem tá ok. Ok. Quais desses troncos aqui é uma IA? Qual que é um real? Qual seria o tronco real? Qual que seria um tronco feito de IA? Esse é real, o outro não. Essa escada é real ou é IA? O que vocês dizem? Olha bem para a imagem. Vamos ver se ela é real? Vamos ver se eles acertaram ou erraram? Não é real, tá? É IA. A lareira, ela é uma lareira real ou é feita de IA? A lareira é real, mas o fogo não é real. Qual desses bolos aqui é real, qual que é feito de IA? Tá? Não estou vendo um bate-papo, mas vão pensando aí. Colocaram até então para a direita. Vamos ver. Tem quem coloca, o Lucas colocou que é a esquerda. Nenhum. Nenhum é real. Tá? Uma é uma banana e outra é uma batata. Qual dessas pedras é real? Vamos ver, deu tempo para vocês, tá? Deu tempo para vocês pensarem. Nenhuma é real. Qual dessas árvores é real e qual que é IA? Vamos lá, vocês olharem mais um pouquinho. Qual que é IA, qual que é real? Tem quem coloque esquerda, direita. Vamos lá. Vocês viram, né? Qual que é? Qual dessas frutas aqui foi feita de IA?
fruta é legal. Vamos lá, vamos ver se vocês adivinham qual que é a fruta. Foi feita de IA e qual que é real? Quem falou que Banana, laranja, maçã? todas. Maçã colocou. A Daiane colocou maçã. A maçã era feita de IA. O arbusto, nessa imagem, o arbusto, ele é real ou ele é feito de IA? Um pouquinho, isso. Olha lá. O arbusto é real, mas o quadro não. É interessante para a gente pensar, né, como se assemelha, né, as imagens. Eu vi esse vídeo e achei interessante porque tem muitos que eu errei, né? Pensando em como é próximo, como é fácil manipular essas imagens e com elementos da inteligência artificial, né, com a própria criação da inteligência artificial. Então a gente precisa pensar que estamos nesse contexto de tecnologia, a ponto de não sabermos de imediato o que é real e o que é IA, em um contexto, né, em vários contextos, dentro das próprias ferramentas, das redes sociais, né? E nós temos que ter um raciocínio crítico para entender essas imagens e analisar essas imagens, esses textos, esses materiais, desconfiando de tudo, né? Então, a Unesco, ela fala o seguinte para a gente, que as IAs, elas são o quê? São potencialmente capazes de imitar ou mesmo exceder as habilidades cognitivas humanas, incluindo detecção, interação linguística, raciocínio e análise, a resolução de problemas e até criatividade, tá? Mas ela imita, tá? Ela imita os comportamentos humanos. Ela precisa do ser humano para aprender a organizar esses dados. Então, é a capacidade de uma máquina imitar os comportamentos humanos inteligentes, e isso inclui aprendizado, raciocínio, percepção e linguagem. Tudo aquilo que a gente coloca dentro do contexto da ferramenta, né? Por exemplo, hoje nós temos uma preocupação com o chat GPT, né? Que é um dos mais famosos para o uso cotidiano, né? Mas nós temos várias outras ferramentas de inteligência, de criação de texto e IA generativa, tá? Não é só o chat GPT, e tem outros que fazem tão bem quanto ou melhor quanto o chat GPT. Mas tudo aquilo que você dialoga com o chat, isso gera um aprendizado, tá? Às vezes nós não aprendemos tanto com ele, né? Mas ao mesmo tempo ele aprende muito conosco. Então, cada perfil, cada indivíduo, até mesmo se você utiliza bem o chat GPT, e você pergunta para ele, abre uma nova caixa de perguntas, depois vocês brincam com isso, tá? Lá na aba de vocês, no login de vocês. Vocês vão lá e perguntam assim, quem eu sou? Né? Saiu uma trend agora de qual a bênção, né? Qual a minha bênção? Qual sua bênção? Coisa assim. Que ele traz elementos que ele aprendeu com você para te responder, tá? Então, se você pergunta para o chat, quem eu sou? O que eu faço? Ele vai estruturar tudo aquilo que ele já viu, que você colocou, e vai te dar uma resposta, né? Se você já, sei lá, uma vez colocou lá para estruturar o currículo, e aí ele sabe que você faz aquilo, ele recupera essas informações, reorganiza essas informações e te entrega uma resposta, tá? Então, ele vai aprendendo com você. Isso eu estou falando no sentido de perfil, tá? No seu perfil, na sua conta. Mas, no contexto geral, esses algoritmos, eles são treinados, tá? E eles precisam ser treinados. Nós temos, e aí a Nicolele estava falando, inclusive no Roda Viva dessa semana, ele repetia isso, que nós temos uma grande quantidade de um uso muito frequente da IA, né? E aí essas grandes empresas, essas plataformas, elas precisam de pessoas que treinem essas plataformas e que selecionem os conteúdos dessa plataforma. Então, por exemplo, nós temos um grande volume de dados, né? E aí, lembrando que a IA, ela não começa agora, nós estamos num boom desse termo, né? No boom do termo de IA, né? Assim como foi como fake news, né? Fake news, nós tivemos um boom em 2017, todo mundo se falava em fake news, mas fake news não era uma novidade. Da mesma forma, a IA, nós temos um boom da IA, mas não foi criada agora, né? Nesse período.
ela já vem sendo aprimorada desde a década de 50, né? Desde a arquitetura da informação, quando a gente começa a entender esses mecanismos e prever esses mecanismos de computadores que possam ser capazes de imitar o ser humano. E aí ela vem sendo aprimorada. E aí, em 2 décadas, né, desde 2000, nós temos um grande aprimoramento das tecnologias de informação e comunicação, dessas ferramentas de tecnologia que dão suporte para essas ferramentas de IA. Tá? E aí, por isso que vai sendo aprimorado cada vez mais. Tá, mas onde eu quero chegar? Pessoas que criam, que treinam esses algoritmos para que eles entreguem um melhor resultado. Tá? Não que ele não aprenda conosco, ele aprende conosco. Essas pessoas, elas filtram o que pode ser utilizado dentro desse volume de dados. Porque se nós temos um grande volume de dados, nós temos muitas porcarias dentro do contexto dessa base de dados, né? Então, pornografia, né, e violência e muitas outras coisas que precisam ser filtradas. Porque se você recupera nesse grande volume de dados tudo que tem lá, você cria um grande problema, né? Porque traz elementos de violência, elementos criminosos, né, no contexto da recuperação, né, desse diálogo com a IA. Então, é preciso filtrar. Mesmo com esse filtro, passados por seres humanos, ainda temos alguns problemas que são entregues. Nem tudo passa nessa peneira, né? Então, nem sempre ela consegue cumprir todas as políticas que ela prevê, né? Essas ferramentas prevê. Ainda não é um elemento regularizado, tá? Isso no contexto criminal. Existem outras formas de criminalizar, né? Dentro do contexto do plágio, dentro do contexto de direitos autorais, mas ainda é muito difícil de descobrir e de comprovar. Tá? Por que acontece? Ela recupera esses elementos que não foi ela que criou, traça esses dados, né? Cruza esses dados e te entrega um novo resultado, um novo elemento. Tá? E isso é difícil de comprovar. Entre o que foi criado por IA, a gente consegue entender a partir do nosso raciocínio, da nossa análise, entender que aquela resposta é mecanizada, até alguém respondeu isso, né? Que é muito resposta pronta, né? Porque existem padrões dentro dessa linguagem que a gente percebe que não foi um ser humano que fez. Ainda estão em desenvolvimento algumas ferramentas que identificam essas fontes dentro do contexto da IA, né? Então, é difícil identificar essas fontes porque o cruzamento de dados existe. Então, mesmo que ela te entregue o mesmo resultado para mim, para Larissa, né, para vocês, você faça uma pergunta, ela te entrega uma mesma coisa com palavras diferentes, isso dificulta na hora de considerar a fonte disso, tá? De onde foi tirada essa informação. Então, é a capacidade de imitar o comportamento humano. Ela aprende conosco. Tudo aquilo que a gente joga, né, para ela aprende. A forma como você dialoga com ela, ok? Então, ela quer imitar. Ela quer ser mais parecida com o ser humano. E aí, o Miguel Nicoleles, que eu falei para vocês, ele vai dizer que a inteligência artificial ela não é nem inteligente e nem artificial. Por que ela não é artificial? Porque ela é criada por nós. Ela é criada por seres humanos. Né? E aí, no contexto da inteligência artificial, nessa nomenclatura, se entende que ela se cria sozinha. Mas não, ela é natural. Tá? Ela é criada, ela é treinada, os dados são nossos. A partir desses nossos dados, ela organiza isso. Tá? E ela não é inteligente porque a inteligência é uma propriedade emergente de organismos, interagindo com o ambiente e com outros organismos. Tá? Então, a inteligência ela é um conceito, né, propriamente dentro de uma relação entre o ambiente e a sociedade. Tá? Organismos interagindo entre eles. Então, ele vai falar assim, olha, isso não é o melhor, não é o ideal para essa nomenclatura, tá? Porque não é nem inteligente e nem é artificial. Tem alguma dúvida até aqui? Tudo bem? No chat tudo ok. Não, no chat tudo ok. Uhum. Qual que é a finalidade da IA? Tá?
Então, vocês falaram algumas, né? Expandir o potencial da capacidade humana, tá? Usar como ferramenta, lembrando que é preciso entender que esses mecanismos, essas ferramentas, também têm uma finalidade mercadológica, né? Capitalista. Então, existem investimentos de bilhões e bilhões e bilhões sobre essas plataformas, sobre essas ferramentas, né? Então, existe um interesse mercadológico para isso. E que nem sempre é um interesse de acesso por todo mundo, de facilitação para todo mundo. Vamos ser bonzinho, criar uma ferramenta que ajude todo mundo. Não. Muitas vezes esse próprio mecanismo, essas ferramentas, elas querem ganhar dinheiro com isso. Tá? Produzir e reproduzir a perspectiva humana e técnica. Tá? Então, essas ferramentas, elas vão auxiliar, tá? Na produção e na reprodução dos conteúdos, das informações, e isso vai transformar uma sociedade mais, como que eu diria, mais técnica. Se hoje nós temos, você no seu trabalho, né, no seu dia a dia, você tem tanto tempo para produzir, para entregar um certo resultado, né, você precisa acelerar ainda mais o seu processo. Então, nesse sentido, a própria sociedade quer acelerar ainda mais a entrega de resultados. Nós não temos paciência com quase nada. Tá? A verdade é essa. As próprias ferramentas que nós utilizamos no nosso dia a dia. WhatsApp. O WhatsApp, você recebe um áudio, né? E o áudio você coloca em 2 vezes. Tem gente que já deixa em 2 vezes, uma vez, né? 1,5 pelo menos. Porque não tem tempo. Então, o tempo ele torna muito precioso ao mesmo tempo, mas isso consome muito tempo. Então, a gente precisa produzir e otimizar cada vez mais o tempo. E isso que a sociedade nos conduz. Tá? Então, se você demorava uma semana para entregar certo tipo de projeto dentro da sua empresa, né, certo tipo de trabalho dentro da disciplina, enfim, você agora tem muito menos tempo. E a gente está cada vez mais imediatista, né, querendo as informações para ontem. Então, se você pode buscar a informação de uma maneira mais confiável, que demore um pouco mais, ir até uma biblioteca, buscar um livro, hoje você quer imediatamente. Quer buscar rapidamente. A internet não pode demorar. O resultado não pode demorar. Tá? Então, é isso que a gente está ensinando para a nossa sociedade. Que cada vez mais a gente precisa ser mais rápidos. Entregar as coisas mais rápidas. Tá? E isso adoece também uma sociedade. Okay? Então, otimizar os processos e automatizar as tarefas. Essa é uma das finalidades, e é importante isso, tá? O que a gente demoraria lá um mês para fazer, a gente consegue reduzir esse tempo e automatizar esses trabalhos. O que Miguel Nicoleles vai falar é que, antigamente, que as IAs, elas existem, são importantes, e elas trazem elementos importantes, elas conseguem organizar os dados, que muitas vezes nós não vemos com muita facilidade, mas que isso não substitui a interação humana e nem a inteligência humana. Porque aquilo que a IA faz, com um pouco mais de esforço, nós conseguiríamos fazer. Tá? Então, nós temos condições de entregar um resultado ainda melhor do que o da IA. Ok? A diferença é o tempo. É a rapidez. É a entrega imediata. Tá? Então, a gente pede algo para a IA que a gente teria condições de estruturar, de organizar. O grande problema é porque a gente quer de forma imediata. Então, o que isso pode gerar para nós, seres humanos? Gerar uma sociedade que não reflete sobre si mesma. Quando nós não usamos um membro do nosso corpo, quando nós deixamos de lado ou tiramos a energia desses membros do nosso corpo, nós acabamos necessitando menos energia para utilizar. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, se nós não pensamos mais, paramos de pensar, porque a IA pensa por nós gastamos menos energia. O nosso cérebro entende, olha, eu não preciso gastar tanta energia para pensar, e isso vai, a longo prazo, trazer sujeitos que não pensam, que não desenvolvem esse raciocínio, e que vão se estagnar em certo momento no desenvolvimento da existência humana.
Não sei se vocês estão entendendo nesse sentido, né? Josué, ainda acrescentaria também, numa conversa que eu tive, interagi com o professor Monge, também sobre essa questão do bloqueio da criatividade. Porque você está falando da questão de imediatismo e tal, mas também a partir do momento que a gente joga tudo para os prompts, né? Tudo hoje em dia, a gente tem. Se você for olhar, por exemplo, no Instagram, tem vários perfis que são para te ajudar a ter prompts para utilizar, né, nos aplicativos. E você acaba por si deixando a sua criatividade, de usar a sua criatividade, gerar criatividade. E isso acaba influenciando. Então, acho que além do imediatismo, a não utilização do cérebro, né, para ter tudo isso aí, a gente percebe até quando a gente vai escrever na nossa área, né, no acadêmico mesmo. A partir do momento que você vai colocando ali no chat dicas para como estruturar seu texto, você fica dependente disso se você não se policiar, porque a criatividade está sendo tomada também pelo uso da ferramenta. Seria essa a minha... Não, assim, isso faz todo sentido, porque nesse diálogo, se a gente para de usar a energia do nosso cérebro, nós acabamos, por exemplo, há um bom tempo atrás, vou falar assim, há uns 10 anos atrás, eu sabia de cor vários números de telefones. Né? Eu sabia números de telefones de cor, endereços de cor. Muita coisa eu tinha decorado, porque eu utilizava isso com muita frequência. Então, eu precisava digitar o número do telefone, eu precisava escrever o endereço. Então, um exemplo, tá? E agora nós temos uma desculpa muito grande, porque não tem memória depois da Covid, não sei o quê, a memória afeta. Mas é essa falta de foco, a gente não está utilizando isso. A gente não utiliza. Tem gente que não sabe o próprio número, o próprio telefone de cor. Por que não se utiliza? Tá? Porque você tem outras ferramentas que te entregam isso. Eu não preciso digitar um número toda vez que eu mandar uma mensagem para a Larissa, digitar o número da Larissa. Eu precisar ligar para ela, eu preciso digitar o número da Larissa. Não, já está salvo desde o início. Às vezes eu nunca vi o número da Larissa. Em determinado momento ela mandou o contato dela. Né? E aí isso acaba gastando menos energia do cérebro. E aí a gente acaba perdendo um pouco o foco. O que é o grande problema? É que essa consistência de não utilizar o raciocínio, a lógica, o pensamento crítico, no contexto do uso dessas ferramentas, a longo prazo, isso vai transformar uma sociedade menos pensante, que raciocina cada vez menos sobre as coisas. Tá? E aí, a própria IA, para que ela evolua, ela precisa de dados, ela precisa de algoritmos, né? E quem alimenta esses algoritmos são as pesquisas, são os dados, né, que nós criamos, que nós interagimos, que nós organizamos. Tá? Então, a longo prazo, é preciso pensar como que a gente está construindo essa sociedade. Então, é interessante, eu acho que é super válido a gente pensar nessa disciplina, nesse curso de letramento informacional, né, como sujeitos críticos desses elementos, sujeitos críticos dessas ferramentas. Não demonizar essas ferramentas, mas entender que essas ferramentas não são sujeitos. Né? Nós temos uma mania, não uma mania, mas uma condição de colocarmos essas ferramentas como pessoas, né? Que não são. Então, hoje tem grandes problemas com isso, em relação a gente se consultando com o ChatGPT, fazendo acompanhamento psicológico com o ChatGPT, porque criam uma ideia de que essa ferramenta é uma pessoa. Às vezes não conscientemente, mas a gente começa a desabafar com essas ferramentas. Né? E existe uma grande necessidade de escuta na nossa sociedade, né? Essa troca ela é importante. A escuta ela é muito importante. E aí você começa a passar, utilizar essa ferramenta como um sujeito, que não é. Então ela não consegue te entregar os melhores resultados porque ela não é um ser humano. Né? Os primeiros testes, né, da Elisa, a avó do ChatGPT, né, ela criava, ela não criava, mas ela organizava os dados, né, para que as pessoas interagissem com ela. Então, ela nunca entregava respostas. Ela sempre respondia aquilo que você estava perguntando, mas com a própria pergunta, né? Então, falava assim, eu estou ruim hoje, não estou bem hoje. E ela respondia assim, por que você não está bem? E isso gera um espanto, né?
Porque como que a ferramenta, como que um computador começa a falar assim comigo. E isso, as pessoas começaram a perceber, a tentar criar um sujeito a partir disso. Existe alguém por trás da máquina falando comigo. Mas não é, né? É a própria organização dos sistemas e dos dados que vai aprendendo com o ser humano. Então, é necessário a gente entender que essas ferramentas são facilitadoras da vida humana, ao mesmo tempo que, se não sabemos utilizá-las, elas podem nos trazer alguns malefícios, tá? No conceito da criatividade, do desenvolvimento do raciocínio, do pensamento crítico, do foco, tá? Então, a gente pode criar uma sociedade um pouco adoecida, se a gente não souber utilizar isso como facilitador, tá? A grande questão e o que Miguel Nicoleles vai falar, por exemplo, é que em determinado momento isso vai se estagnar, né? Vai dar uma parada. Aí, ó. Por quê? Ele pensa no conceito de mercado. Existe muito investimento sobre a IA. Muito investimento. A gente está falando de bilhões e bilhões por ano, né? Além dos recursos que ela utiliza, os recursos naturais, energia, água, tá? Só que o que ela entrega de volta para a sociedade? O que há de novo que ela entrega? Nada. Ela não entrega nada de novo, tá? Porque ela só organiza aquilo que já existe. Então, se ela não entrega um resultado que favoreça a sociedade, não estou falando favoreça a sociedade no sentido de criar uma sociedade nova, né? Ou trazer elementos novos para a sociedade. Se ela não entrega esses resultados, em um determinado ponto, os investimentos que são entregues a ela, né? Hoje ela está ganhando muito dinheiro ainda, mas em um determinado ponto ela vai precisar repensar seus mecanismos, porque não se entrega resultados novos. A grande importância da ciência é a novidade, é aquilo que há de novo, é aquilo que nós pensamos que ninguém nunca pensou. Tá? Essa é a grande questão da ciência. A ciência é entregar para a sociedade aquilo que ela nunca tinha olhado para aquele lugar, para aquele objeto, para aquele ambiente, tá? E entregar uma nova forma de pensar no mundo. A IA não consegue fazer isso. Mesmo que pareça ela fazer uma coisa nova, ela cruza dados que já existem. Ela não consegue te entregar um dado que não existe ainda, tá? Então, é preciso entender essas questões, ok? Tudo bem até aqui? Sim, tá tudo. A Aline colocou que a IA ela não cria, não inova. A Daiane colocou que o acesso à informação mantém o status quo também. O Alexandre colocou, né? Esquecendo a senha do banco, porque só usa por aproximação. Isso daí acontece comigo direto também. E por aí vai. E aí nós temos, então, a finalidade da IA para apoiar a tomada de decisão baseada em dados. Isso é interessante, tá? A gente facilitar, automatizar os processos de tomada de decisões, porque a IA ela consegue muitas vezes organizar os dados para que a gente consiga visualizar com um pouco mais de certeza. Quando eu falo isso, se você tem um grande volume de dados, se você resume isso, você consegue visualizar e tomar decisões um pouco mais assertivas, tá? Porque isso, a amplitude da mente humana, ou a visão humana, às vezes num conjunto muito grande de dados, ela não consegue determinar algumas relações que existem. E aí a IA ela pode ser facilitadora nesse sentido. Personalizar experiências e serviços, ampliar o acesso ao conhecimento e à inclusão digital. Ainda não é uma realidade de acesso a todos, né? Mas é possível, a partir dessas ferramentas, ampliar esse acesso tanto ao conhecimento como à inclusão digital, a partir do uso dessas ferramentas. Simular o comportamento humano ou inteligente. Então, ela busca fazer isso também. Ela quer te tratar da melhor maneira, ela é educada muitas vezes, ela personaliza o diálogo com você, tá? Então, se você dialoga com ela, né, e ela começar a tratar você de uma maneira muito parecida com a maneira humana, né? Não fica assim, Larissa, ou Larissa, faça isso, isso, isso. Tá? Eu gostei da sua ideia, que são diálogos muito propriamente humanos, que ela imita. Apoiar o letramento informacional e a educação crítica.
Tá? Então, a IA ela pode ter esse fator de apoiar, de desenvolver também uma possibilidade de entender ou buscar elementos de criticidade sobre o uso das informações. Tá? Então, ela pode ser um fator também crucial nesse sentido. O que foi criado por IA, o que não foi criado por IA? Ela pode te ajudar nesse sentido. Tipos de IA. Então, nós temos vários tipos de IA, mas basicamente nós temos a preditiva. A preditiva, pessoal, ela é um tipo de IA que ela usa os seus dados atuais para prever dados futuros, né? Por exemplo, as plataformas de streams, né? O Netflix. Você começa a assistir determinados filmes. Vocês já viram isso lá. Quando você termina, ele lá na sua conta, ele vai falar assim, você também gostaria de assistir isso aqui. E aí, muitas vezes, ela está utilizando, né? Ela sugere para você aquilo que, a partir dos dados que você fez, ou a partir dos filmes que você assistiu, você também gostaria de assistir a esse filme. Tá? Porque ele tem elementos e padrões que pode ser interessante para você. Ela está te prevendo aquilo que você gostaria de ver. É como, por exemplo, também o clima, né, o tempo. A partir de padrões, ela vai falar assim, vai chover, não vai chover, a partir de dados, resultados. Tá? Então, ela vai te indicar, a partir dos dados existentes, aquilo que poderia ser o futuro. Tá? É certeiro sempre? Não. Tá? Ela está prevendo algumas situações, mas ela não consegue ser certeira, senão todo mundo já tinha ganhado na Mega Sena. Né? Nós temos a discriminativa ou a classificatória. Né? A discriminativa ou classificatória, a IA, nós utilizamos, ela utiliza a partir dos padrões já existentes para reconhecer determinado fato. Por exemplo, hoje nós temos o Google Lens, né? Que você tira uma foto de uma maçã aqui e pesquisando ela te identifica o que é a maçã. Ou, por exemplo, tira foto de um cachorro, ela te indica a raça que o cachorro é, ela fala que é um cachorro, ela traz elementos, padrões repetitivos para organizar esses dados, esses algoritmos. Então, por exemplo, reconhecimento facial, né? O reconhecimento facial, ele usa esses padrões. Então, você, quando coloca seu rosto, existem padrões que ela entende e organiza esses padrões para que você, toda vez que precisa utilizar, ela reconheça que é você a partir desses padrões. Tá? Então, ela classifica esses dados, ela determina esses dados, organiza esses dados. E nós temos a IA generativa. A IA generativa, ainda em fase embrionária, porque nós não temos uma super IA generativa, que existe essa previsão, mas existem complexidades para chegar nessa grande IA. Mas a IA generativa, hoje, ela, com um grande volume de dados existentes, ela cria algo novo, algo que não existe. Mas que ela só consegue fazer porque ela tem dados de elementos disponíveis, né? Então, quando você pede para ela criar uma imagem nova, ela usa padrões a partir de imagens de dados que ela possui para criar e entregar esse algo novo. Então, é uma relação entre esses dados, é um cruzamento de dados que te entrega um texto novo, uma imagem nova, uma música nova. Tá? Então, ela consegue fazer isso a partir dos dados que ela tem, pelo grande volume de dados. Tá? Só que ela depende desse volume de dados. Ok? A partir dos servidores dela, se ela não tiver essa alimentação dos volumes de dados, ela não consegue te entregar algo novo. Ok? E aí nós temos o letramento informacional, né? O letramento informacional, que é a nossa especialização aqui, é a capacidade de reconhecer quando e por que se necessita de informação, onde encontrá-la, como avaliá-la, usá-la e comunicá-la de maneira ética. Então, ele apresenta-se como a estrutura sistêmica de um conjunto de competências que permite integrar as ações de localizar, selecionar, acessar, organizar, usar a informação e gerar novo conhecimento. Objeto da aprendizagem visando a tomada de decisão e a resolução de problemas. Isso diz Gaskell e Scarulli, 2010. A grande questão é, o letramento informacional ele vai possibilitar a nossa aprendizagem para sermos sujeitos críticos. Sujeitos críticos é aquele que desconfia. Tá? É aquele que está pronto e sabe onde buscar as informações de maneira competente e eficaz, que consegue desenvolver as habilidades para buscar, para selecionar, para avaliar informações, mesmo em uma complexidade
de uma era da informação, tá? Então, existem padrões, né? Da mesma forma que a IA consegue te entregar resultados magníficos, o sujeito informacional, letrado informacionalmente, ele consegue entender a importância da informação e como buscar a informação de uma maneira eficaz, tá? Hoje a gente não busca informação, tá? Eu estou falando assim na nossa rotina do dia a dia. Nós estamos nas redes sociais, entramos lá no perfil, no feed, né? E muitas notícias, muitas informações passam por nós. Não é toda a informação que você olha, avalia, lê, busca a informação em outra fonte para compará-la, se ela é uma informação confiável ou não. Quando se faz isso, se faz com aquilo que realmente te interessa, e de uma maneira muito... como a informação é muito instantânea e rápida, nem sempre a gente quer demandar tempo para confrontar essa informação, né? Então, o letramento informacional ele vai dar essa possibilidade de nos tornarmos sujeitos mais críticos da informação e desenvolver essas competências para buscar, avaliar, analisar a informação. Tá? E isso é essencial dentro do conjunto de elementos de ferramentas de inteligência artificial. Um dos grandes problemas, por exemplo, do ChatGPT é como ele cruza muitos dados, tá? Ele nem sempre te entrega uma informação verdadeira. Porque não que a base de dados dele esteja totalmente falsa, mas ele cruza os dados. Então, o que está acontecendo muito, por exemplo? Tem artigos sendo lançados dessa maneira, né? E aí é um dos grandes problemas que está acontecendo, né? Às vezes artigo científico, às vezes paper científico, às vezes trabalho, que está sendo lançado dessa maneira. Por exemplo, pega-se uma citação de Gaskell Tescarouro, que nunca existiu. Ela nunca disse isso. E aí, isso vai para frente. Olha, Gaskell Tescarouro falou isso, isso e isso. Né? E aí, o Miguel Coleles estava até falando, por exemplo, que está um desespero para a comunidade científica, porque muitas vezes a pessoa vai ler um artigo, vai ler um trabalho, vai ler uma notícia sobre determinada pessoa, e aí tem uma citação lá do fulano, a pessoa é conhecida, é uma pessoa renome na área, e aí fala assim, nossa, eu nunca li esse trabalho que você fala sobre isso. E aí a pessoa, não, eu nunca falei sobre isso. Não, eu nunca falei, porque de fato nunca falou. O que acontece? O que essas ferramentas estão fazendo? Elas estão cruzando dados a partir do perfil daquela pessoa. Então, não quer dizer que a Gaskell Tescarouro falou aquilo, né? Que a Larissa falou aquilo, que o Josué falou aquilo, mas a partir do perfil daquela pessoa, ele cruza esses dados e entrega aquilo que você precisa. A IA, ela está pronta para te entregar uma resposta, mesmo que não seja a resposta que você queria. Porque você fez um comando para ela. E um comando, ele tem retorno. Tá? Ele vai te entregar uma resposta, ele não vai ficar sem te responder. Agora, o grande problema é quando essa resposta ainda não existe e ela tem que criar essa resposta. Tá? E aí, teve até um vídeo, um meme esses tempos atrás agora, que um padre, né, ele foi falar na missa lá, os avisos da comunidade, e começou a falar um monte de coisas que não tinha nada a ver com nada, né? Tipo, era um aviso de um passeio que ia ter, e aí falou que a comunidade ia dar o ônibus, ia dar lanche, não sei o que. Ele falou, não é nada disso. Peraí. Eu pedi para a inteligência artificial organizar os avisos e criar os avisos, e ela entregou isso, mas não é desse jeito. O que é o problema? Foi criada uma informação nova e não foi lida, não foi avaliada essa informação. Foi lida lá no momento já da entrega, do compartilhamento dessa informação. E muitas vezes nós não temos a paciência nem para ler a informação. Quem dirá para avaliar se essa informação é de fato uma informação verdadeira ou não. Tá? Então, esse é um grande problema. Numa sociedade da informação, no conjunto de informações disponíveis, de ferramentas disponíveis, precisamos de sujeitos capazes de avaliar essas informações. E avaliar aquilo que, às vezes, a gente mesmo escreve. Né? Foi feita uma pesquisa com estudantes que eles tinham duas funções. Né? Eram dois grupos de estudantes. Um grupo de estudantes escreveu a redação, um texto dissertativo, a partir da sua mente, da sua cabeça.
e escreveu esse texto. O outro grupo de estudantes, eles poderiam utilizar ferramentas de IA e a escrita. Eles não podiam só utilizar ferramentas de IA, eles tinham que fazer um texto colaborativo entre a IA e ele. Né? Então, a IA criava um pedaço, ele criava outro pedaço, ele desenvolvia outro pedaço. E aí existia esse recorte de textos. Depois que terminaram de escrever o texto, foi perguntado para esses estudantes se eles lembravam aquilo que eles tinham escrito e se iam citar o próprio texto, as próprias informações. 54% mais de 58% das pessoas que escreveram o texto em conjunto com a IA não lembrava de nada daquilo que escreveram. E olha que eles escreveram junto com a IA. Né? Já o outro grupo lembrava e conseguia citar o texto, trazendo os elementos que ele escreveu, né? Porque foi criado da própria mente. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre esse esforço ele é válido, né? No sentido de nem sempre a gente consegue trazer essas ferramentas como facilitadoras do processo de aprendizagem. Tá? Ela pode nos dar alguns nortes, mas a escrita, a criatividade, ela precisa ser feita pelo indivíduo e ela precisa ser avaliada pelo próprio indivíduo. Tá? Então, qual a relação da IA com o letramento informacional? A IA, ela produz conteúdo, mas o letramento ensina a avaliar e interpretar o conteúdo. Tá? A IA ajuda a buscar o conteúdo, mas o letramento informacional nos ensina a decidir o que é relevante de fato nessa recuperação de conteúdos. E a IA pode potencializar o letramento informacional, tá? Ao personalizar o processo de ensino e facilitar o acesso à informação, mas sem uso crítico, pode reforçar vieses de desinformação. Tá? Então, ela pode ser um facilitador, desde que seja usada com coerência e responsabilidade. E aí, Said vai falar sobre a IA, que quando é utilizada sem uma formação crítica, pode comprometer a autonomia intelectual dos estudantes. É aquilo que a gente falou durante toda a nossa fala aqui. Tá? Então, se nós pensarmos numa sociedade que seja inteiramente dependente do uso da IA para criar, nós não conseguiremos ter uma sociedade criativa daqui a um tempo. Tá? Então, é preciso desenvolver as nossas crianças, desenvolver em nós elementos capazes de, com a ajuda da IA, favorecer ou facilitar os nossos processos, os nossos trabalhos, para dar mais tempo livre ao ser humano. Não para torná-lo dependente do uso dessas ferramentas, mas que favoreça, que facilite, que nos dê mais descanso, que dê uma saúde para nós conseguirmos desenvolver tarefas com mais facilidade, ao invés de colocarmos essa responsabilidade para essas ferramentas, nos inibindo de desenvolvermos a nossa autonomia como sujeitos críticos dentro da sociedade da informação. Algumas competências essenciais para o uso da inteligência artificial que é preciso ter, e a gente vai falar sobre isso durante o decorrer desse curso, né, dessa especialização, é que nós precisamos ter pensamento crítico, nós precisamos ter ética no uso dessas informações, nós precisamos compreender os algoritmos em sua linguagem simples. A grande questão é, nós não sabemos questionar, não sabemos criar algoritmos, não sabemos desenvolver prompts, né, de comando. Às vezes nós não sabemos criar uma pergunta para que a IA nos responda. A IA, ela depende de uma pergunta, ela depende de um prompt. A grande diferença é, hoje nós conseguimos escrever um texto e ela entender, né, porque ela usa, a partir das linguagens, para ela tem que transformar essa linguagem em linguagem de máquina, tá? Para ela conseguir entregar um resultado. Há um bom tempo atrás, a gente não podia ser assim, né? Se você queria conversar com o computador, você precisava de uma linguagem de computador, uma linguagem algorítmica. Só que agora não. A gente consegue colocar um texto e ela transformar essa linguagem, a partir dos seus padrões, em linguagem de máquina e te entregar um resultado dentro daquilo que você espera, né? Mas a gente precisa entender que a IA depende das perguntas. Ela depende de ser treinada para te entregar um bom resultado. Tá? Se você não souber perguntar, ela também não sabe responder. A alfabetização midiática e digital, é preciso entender essas ferramentas, é preciso saber utilizá-las, é preciso não só ter a melhor ferramenta disponível, mas saber como utilizar. Tá?
E os grandes riscos e dilemas do uso da IA é uma manipulação algorítmica. Se nós reforçamos preconceitos, se nós reforçamos esse tipo de linguagem, né, esse tipo de dados, ela vai nos entregar alguns dados manipulados. E aí, reforçar esses vieses, muitas vezes, pode acontecer dentro do contexto do treino, de treinar essas ferramentas de inteligência artificial. Tá? A responsabilidade ética, né? Quem vai ser responsável sobre o uso desses desenhos, né? Dessas imagens, desses textos? Se ela busca no banco de dados disponível, muitas coisas a Larissa escreveu, eu escrevi, outra pessoa escreveu, vocês escreveram, e quem vai ser responsabilizado por isso? Né? Então, como que os direitos autorais podem ser trabalhados? Né? Qual que é a nossa responsabilidade sobre isso? A privacidade dos dados. Então, nós temos um grande volume de dados, nós temos também a possibilidade de vazar esses dados nossos, porque hoje, se a informação é poder, né, os dados são dinheiro. Então, se a gente entrega os dados para essas ferramentas, elas podem utilizar da maneira como bem quiser, né? Elas vão criar e vão aprender com esses dados. Então, é preciso também ter uma responsabilidade sobre a privacidade desses dados. A dependência tecnológica, né, não consegue mais fazer nada sem o uso dessas ferramentas. Se acabar a energia, não consigo fazer nada. Se não tiver acesso a um computador ou à internet, eu não sou ninguém. Isso é muito perigoso, tá? Estava conversando esses dias com o professor, né? Falou que depois que proibiram o uso dos celulares nas escolas, teve muita dificuldade, porque foram fazer uma atividade de consulta ao livro, ao caderno, à apostila, e nenhum aluno conseguiu fazer, porque não tinha acesso ao celular. Não conseguiram entregar a atividade avaliativa, porque não tinham acesso ao chat GPT, às ferramentas de IA, à tecnologia, à internet, ao Google, só tinha acesso ao livro. Não souberam buscar, né? Não souberam buscar. O desenvolvimento do pensamento crítico, então a gente precisa pensar também que é necessário ter pensamento crítico, é necessário desenvolver o pensamento crítico, e isso acontece a partir das nossas reflexões sobre essas plataformas, sobre essas ferramentas, sobre a nossa existência. Tá? E por fim, santos e santos, tá? Nos falam que as ferramentas digitais, e esse é um texto que eu escrevo com a Andréia, inclusive com a professora Andréia, sobre a IA, as ferramentas digitais com o uso da IA devem ser meios facilitadores do processo de aprendizagem e não entendidas como a substituição e anulação do pensamento crítico. Se a gente sabe trabalhar com isso de uma maneira mais adequada, usando essas competências, a gente consegue entregar um bom resultado e ainda assim aprimorar o nosso pensamento crítico. Tá? Ela não anula o pensamento, mas ela aprimora as nossas possibilidades. Tá? Não dá para viver numa sociedade que ignore-se mais o uso das IAs. Né? A Larissa fala bem. A Larissa disse, olha, eu não consigo mais... Não, a gente não consegue ignorar que essas ferramentas existem. Mas como nós devemos usá-las? Para nos favorecer, para favorecer o nosso trabalho, para nos dar mais tranquilidade. E isso não vai substituir a existência humana. Isso não vai substituir a educação. Isso não vai substituir. Mas o grande problema está em como nós vamos criar uma nova sociedade dependente exclusivamente dessas ferramentas, ou uma sociedade que saiba utilizar de maneira adequada essas ferramentas. Né? Então, o papel da escola e da biblioteca seria promover as experiências de letramento informacional com apoio consciente de IA. Então, não é ignorar essas ferramentas, mas possibilitar o uso delas de maneira consciente. Fomentar o debate sobre a IA, né? E como ela deve servir à educação, e não como a educação deve servir à IA. A biblioteca como espaço de mediação ética da informação. Então, se a gente pensa em responsabilidade, pensa em direitos autorais, pensa em uso crítico e ético responsável da IA, a biblioteca deve pensar-se mais sobre isso. Promover o letramento desde a educação básica. Então, é necessário formar também essa nova geração para usar de uma maneira mais competente essas ferramentas. E a Lúcia Santaella, essa grande estudiosa professora sobre semiótica, ela vai nos dizer que do confronto entre IA e inteligência humana origina-se um paradoxo. O que é difícil para o humano, a IA faz. O que é difícil para a IA, o humano faz. A IA não existe sozinha. Tá?
ela existe para serviço do ser humano. Então, o ser humano também, ela precisa do ser humano e o ser humano pode ajudá-la, né? Ela pode ajudar o ser humano a desenvolver as suas, a aprimorar e potencializar as suas habilidades. É isso, pessoal. Essas foram as referências. Ficaram calados o tempo todo. Vamos ver se a gente ouve um pouquinho de vocês. Deixa eu ver se eu paro aqui um pouco. Aqui. Quem quiser depois também me procurar, aqui está meu e-mail. Aí. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue dialogar com vocês também. Tá tudo bem até aqui? Deu tudo certo? Deu para entender? Deu para dialogar, refletir um pouco? Não deixa a tecnologia, a Poliana fala, não deixa a tecnologia me influenciar, facilita a nossa vida, sim, mas ainda sou um pouco a moda antiga. Às vezes a gente precisa mesmo, viu? Voltar um pouquinho às nossas raízes, porque nem sempre a gente dá para confiar nos resultados dessas novas tecnologias, até mesmo porque elas ainda estão aprendendo, tá? Na escola onde eu trabalho, os alunos têm acesso a notebooks, mas eles não usam calculadora. Até os cálculos são realizados no chat. Sim. Tá? Isso é um grande problema. Tá? Entender a importância da educação. O que é preciso? Duas coisas para quem trabalha com educação, por exemplo. É preciso se refletir em uma sociedade que saiba perguntar, desenvolver perguntas. Nós não fomos, e a Marta Gabriel, a professora Marta Gabriel, que fala sobre inteligência artificial também, ela faz essa reflexão de forma bem interessante. Ela fala que nessa sociedade, até hoje, nós não aprendemos a formular perguntas. Por isso, a gente tem um grande desafio do uso das IAs. Porque nem saber usá-las a gente consegue, porque a gente não sabe perguntar. A gente foi treinado dentro do nosso contexto educacional para responder as perguntas, não para criar novas perguntas. Então, é preciso desenvolver perguntas e saber trazer isso para o contexto educacional. Tá? E também é importante a gente colocar, como que eu diria, mostrar para o aluno, mostrar para o usuário, mostrar para as pessoas a importância daquilo que é ensinado. Tá? Porque a gente precisa ver, e os nossos alunos hoje são mais críticos nesse sentido, de entender qual é a funcionalidade daquilo, para que aquilo serve. Tá? E aí, isso precisa estar mais claro no conceito do processo educacional. Tá? Entender a necessidade e o uso daquilo que está sendo aprendido. Porque senão, acha que você está perdendo tempo. Lembra que eu falei de uma sociedade que quer cada vez mais não perder tempo? Então, a gente precisa mostrar a importância desses elementos. Alguém levantou a mão. Quem foi? Pode falar. Alguém levantou a mão? Não? Aqui não apareceu para mim, não. Não, acho que abaixou de novo. Ah, tá. Só um comentário eu vi vendo aqui no chat, falando sobre a questão do saber pesquisar, e entra muito diretamente com o letramento, porque um dos fundamentos do letramento é saber pesquisar, é a pesquisa escolar. E a gente fala de pesquisa escolar, mas é uma pesquisa que ela vai sendo levada ao longo do ritmo acadêmico, do ritmo escolar que a gente tem. Então, a partir do momento que a gente sabe pesquisar, a gente consegue compreender melhor também como perguntar para a IA. Então, está bem relacionado. E aí temos também uma colocação deixa eu olhar de quem foi, da Larissa, minha xará, também falando sobre a perspectiva da IA com a pesquisa científica. E isso, você pode se aprofundar, mas também trazendo um comentário que acho que dos maiores problemas que a gente tem enfrentado hoje, né, na área acadêmica e como você comentou, o como utilizar a IA na pesquisa. Não temos ainda até a última vez que eu estava lendo, não temos ainda um detector de plágio para IA, um consenso. Ainda está se formulando realmente diretrizes do que é ou não é permitido com a IA. Mas eu trago até um exemplo pessoal. Na tese do meu doutorado, na qualificação, eu tive uma orientação do membro da banca que, já que a gente não tem como especificar, né,
que é ou não é IA no texto, então, se eu estava utilizando ferramentas para fazer uma análise de dados, então que especificasse no texto que estava sendo utilizado, mas especificasse não só foi a utilização do chat GPT, por exemplo, não. O que eu perguntei para o chat, você trazer toda o A desdobrar da metodologia, né? pesquisa, exatamente, para o seu texto, e aí já é um ponto que você consegue driblar a questão ética, no sentido de eu mostrei que eu estou utilizando, não estou plagiando. E eu acho que é meio que um caminho que deve ser levado até por consciência ética do pesquisador. Né? Acho que a gente tem que mostrar até que ponto que a gente está escrevendo, até que ponto a gente precisou de uma colaboração da IA. E aí é bom reforçar a palavra colaboração. Ela não faz a pesquisa para a gente, mas ela colabora. Hoje a gente tem meios para que a gente consiga melhorar a nossa pesquisa. Vamos lá. Acho que a Juliana também está de mãos levantadas. Quer falar, Juliana? Professor, Sim. só um comentário. Eu estava vendo um vídeo no Instagram, acho que essa semana, acho que foi no Instagram. E aí na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, nem sei se esse vídeo, mas a discussão foi interessante. Me parece que quando a maré, essa eu não sei, mas me parece que quando a maré sobe, um pouco da água passa pelas ruas da cidade. Eu nunca fui, nunca visitei. E a discussão nos comentários era o seguinte: ah, eles fizeram isso porque na época dos escravos, não sei o quê, e tarará. E outra pessoa falou assim: não tem nada a ver, isso aí era para levar os resíduos, não sei o quê. Aí começou uma briga nos comentários, e a pessoa falou assim: vamos colocar no chat GPT para ver quem que tá certo nisso aqui. Como se o chat GPT fosse a verdade absoluta daquela discussão ali. O que ele colocasse estaria certo. E aquela água era por causa disso ou por causa disso. Mas assim, eu não fui nem ver se aquilo lá acontece, mas o interessante é, a verdade absoluta estava ali. Sim, sim. E interessante essa fala, porque, de fato, hoje ainda o chat GPT, e isso cada vez mais frequente, está sendo usado como fonte de informação, tá? E isso é muito perigoso. O chat GPT eu acho que ainda é mais perigoso que o Google, para uma fonte de informação, tá? Porque no Google você também acha muita asneira às vezes, mas no Google ainda se vê de onde você está tirando. Do chat, não. Ele só te entrega a resposta. E mesmo quando ele te entrega, você pergunta para ele assim, onde você tirou isso? Às vezes ele cria onde ele tirou. Ele não te entrega. Se você for buscar essa mesma fonte que ele te entregou, essa mesma referência que ele te entrega, se for buscar em outro lugar, você não encontra. Porque ele está criando dados, ele está juntando dados. Isso é muito perigoso, tá? Porque se a gente transforma uma sociedade, a gente já está falando de uma sociedade da desinformação, das fake news, da pós-verdade, tá? Que a pós-verdade é aquilo que eu acredito sem sombra de dúvidas, né? É aquela condição que você me dá de confiar nas minhas crenças. Por exemplo, se eu concordo com você, Juliana, eu acredito naquilo que você diz. Eu não questiono aquilo que você diz. Tá? E as minhas convicções são reafirmadas a partir da sua fala. Isso é muito comum dentro do contexto das mídias sociais, tá? Das redes sociais. Aquilo que você concorda, que vai de encontro, você acredita sem duvidar. E aquilo que não é de encontro, mesmo que seja verdade, você desacredita de imediato, sem confirmar. Isso é muito perigoso em uma sociedade. Ainda mais se a gente fala que hoje a informação é a base da nossa sociedade e nós vivemos de informação e de dados. Se a gente não pensa criticamente, se a gente não, né, a gente fica assustado. Por exemplo, nós tínhamos há um tempo atrás, e vou falar uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, vou falar 10 anos, mas onde os cientistas, se você falasse assim, eu sou cientista, eu sou doutor nessa área, eu sou pesquisador, eu sou médico, eu tenho um determinado currículo para isso, você não era desacreditado, né? Você não era, você tinha voz, você tinha vez, você tinha fala. E aí você pensa que na pandemia, por exemplo, com as vacinas, né? Foi um grande problema. Os cientistas estavam aqui, olha, esse medicamento não funciona, essa vacina vai funcionar, isso aqui. E o pessoal não dava a menor credibilidade para a ciência. Então a gente está preocupado, porque hoje todo mundo está virando doutor em tudo, né? Porque se você vai nas mídias sociais, se você vai em determinados influenciadores, são doutores em tudo, mas não tem nenhuma base de formação. Isso é preocupante, muito preocupante. Porque se já são influenciadores, estão influenciando uma sociedade de maneira errada, a não pensarem por si só. Né? É isso. Mais perguntas? Acho que tem aqui.
Eu penso que o uso e incorporação das tecnologias é um contexto direcional, pessoas nativas digitais não aplicam filtros sobre o uso da aplicação, isso é fato, tá? A Renata que está falando isso, é quase automático. E eu, on school, ainda temos resistência até o campo prático, mas quero me desenvolver na aplicação no uso das IAs. É importante não negar, né, o uso dessas ferramentas e entender como essas ferramentas funcionam, entender qual é o conceito e qual é a necessidade do uso dessas ferramentas. Ignorar essa realidade, eu acho que é se isolar do mundo, e não é o que a gente deve fazer. Tá? Não ficar dependente dessas ferramentas também é uma opção, tá? Mas é necessário sim entender o que está se passando na sociedade, até mesmo para a gente criar certos tipos de reflexões, raciocínios e pensamentos. Tá? No caso dos alunos, após as primeiras vezes, eu percebi que eles fazem uso dessa forma, agora eu oriento, de fato. Né? A gente fez uma atividade na escola sobre o desenho, né, para falar sobre plágio. E aí eles fizeram um desenho e cada um pediu para eles fazerem o melhor desenho que eles conseguissem, o mais bonito que eles conseguissem, e não colocassem o nome deles. Né? E aí, ao final, a turma, a gente pegou e falou assim, olha, esses desenhos agora, eu vou colocar o meu nome e vou pregar no mural. E aí eles ficaram super chateados, né, as crianças. Porque como que eles fizeram o desenho e vai colocar o meu nome para colocar no mural? Que agora os desenhos eram meus. E aí a gente começou a refletir sobre isso. Assim, então, vocês achariam legal pegar o desenho de vocês e falar que foi eu que fiz? Né? Não, ninguém gostou. Depois da mesma maneira, a gente não pode pegar trabalho das outras pessoas e falar que a gente fez. Né? Então, é necessário a gente refletir um pouquinho sobre dar os créditos na autoria, entender que são pessoas que trabalham para isso e que esse trabalho precisa ser reconhecido também. No caso dos alunos, após as primeiras vezes, eu percebi que eles fazem uso dessa forma. Agora eu oriento. Pode falar, Alexandre. Oi, bom dia. Bom dia. O que eu acho interessante é que essas IAs são feitas por gente. E igual você realmente ressaltou, que se investe bilhões de reais nelas. Então, assim, elas têm um viés ideológico, elas têm interesses comerciais. Então, é um perigo a gente usar elas de forma passiva, igual a colega acabou de comentar aí, de pessoas que usam elas como balizadores da verdade. Então, enquanto tem pessoas por trás daquilo e elas têm vieses, interesses por trás delas. Isso de fato existe, ainda mais quando a gente pensa no contexto de quem ganha com isso, né? Quem está ganhando com essas ferramentas? Qual é o monopólio? Se a gente pensar nisso, né, a gente tem um todo e a gente entende melhor como que funciona. Não é que não sejam facilitadoras, não é que não ajudem, não é que, enfim. Mas a gente precisa ter essa reflexão, ainda mais sobre os dados que a gente coloca. Né? Hoje, se você vaza dados, né? Por exemplo, esses dias eu estava vendo, teve uma notícia na BBC sobre alguns dados que vazaram do Banco Central. E aí, alguns não, né? Eram números, né? Dados que vazaram do Banco Central. E aí eles falaram dessa segurança da informação e tal, mas não eram dados vulneráveis, voláteis, né, que de fato teria acesso à conta ou às senhas, enfim, mas eram dados de informação, de nomes, e-mail e tal. E aí, quanto isso é perigoso, né? Tem gente que está usando o ChatGPT para guardar as senhas de banco, conta. É muito perigoso. Isso não tem nenhuma garantia de segurança da informação. Né? Tudo que eu jogo lá, ele pode aprender e pode utilizar de outra maneira. Né? Então é muito perigoso. Até onde isso vai, até onde isso é seguro, confiável. Né? E aí o povo ainda não... É engraçado, porque aí o povo, quando a gente vai para os comentários, a gente morre de rir. Porque aí tinha gente falando assim, nossa, se o Banco Central, vazaram dados do Banco Central, imagina das urnas eletrônicas. E aí o povo vai para um outro campo totalmente diferente. É incrível. Tentando pegar aqui tudo, gente. Se eu não falei nada, não respondi alguma coisa, vocês repetem aqui para mim, tá? Mas eu também jogo na defensiva, quando utilizo a IA mais
mas apenas quando sei sobre o assunto, para organizar ideias, organizar informações. Na área profissional, utilizo para poupar tempo, reunir e organizar uma maior quantidade de informações. Isso é interessante, tá? Eu juro que eu uso muito na IA, quando eu vou descobrir alguma coisa, no sentido assim, alguém falou um termo que eu não conheço. Aí eu uso muito isso. E aí eu pergunto, eu falo assim, o que significa isso? Aí ela me fala, aí eu não entendo, aí eu vou assim, explica para uma criança de 8 anos. Aí ela vem com um monte de exemplo, aí eu aprendo. Fala sobre isso. Né? Ainda mais quando é termos que eu não tinha ouvido falar. Ok, a Aline está aí dialogando sobre a maré. Os mais jovens usam o TikTok como o Google. Ah, sim, o TikTok também é uma outra ferramenta. E aí, a maior parte dessas ferramentas estão utilizando essas outras redes sociais, utilizam também de inteligência artificial, tá? Minha preocupação é, por exemplo, o Instagram, nós tínhamos agora, há pouco tempo, tudo que era criado por IA, só que ele não conseguia identificar muito bem, né? Ele colocava uma tarja falando sobre esse conteúdo foi produzido por IA. Agora ele não coloca mais, né?